Pessoal, seguindo aqui então na nossa explicação, como eu havia dito, né, Nicolau Maquiavel, então, ele defende um Estado coeso, né, um Estado unido, um Estado forte, na figura do monarca, na figura do rei, ok? E aí, na cartilha de Nicolau Maquiavel, aí, você vai ter mais de 30 capítulos, eu acho, o livro dele, O Príncipe, onde ele discorre, assim, como devem ser as ações do príncipe, né, do monarca, no caso, né? A gente vai trabalhar melhor isso na nossa aula, ok? Jean Bodin e Jacques Bossuet. Deixa eu ver. Tá, não tem o Jacques Bossuet. Porque os dois eles são teóricos que seguem a mesma linha. Por isso que eu falei do Jacques Bossuet, ok? Mas Jean Bodin e Jacques Bossuet, então, eles defendiam a teoria do direito divino dos governantes de governar, independente de suas ações. Em outras palavras, eles pegaram a teoria bíblica aí da onde o monarca ele se assemelha ao poder divino, ok? E ele de certa maneira, ele tem os seus privilégios, os seus domínios, dado graças ao poder divino. Deus ele deu o poder divino para esse cara. Se ele é o monarca, é porque Deus quis que ele fosse o monarca, porque dentro da predestinação divina de Deus, ele nasceu na família para ser o monarca e ele é o monarca. E o que ele faz, o que ele deixa de fazer é uma questão dele. Certo? Então é uma teoria, né, completamente questionável nos dias de hoje, né, mas algo que nós temos aí em questão para trabalhar no absolutismo, ok? E nós temos o Thomas Hobbes, né, que ele vai trabalhar no seu livro, né, na sua obra Leviatã, onde ele elabora uma teoria política dizendo que a criação de um poder centralizado era necessário criar um poder centralizado para controlar as ações humanas. Exemplo, né, a frase "o homem é o lobo do homem", de autoria de Hobbes, trabalha esse quesito aí, trabalha essa ideia, né? Se o homem é o lobo do homem, então isso significa que o homem vai fazer de tudo para ferrar a outra pessoa. O ser humano, ele no seu estado caótico, né, ele vive o caos, ele não tem a autossuficiência para se controlar, então por isso que é necessário o poder do monarca, ok? Então, por causa disso, é necessário um monarca com poder centralizado para colocar esse ser humano na linha, né? Digamos assim, na linha de raciocínio, na linha de questão, digamos assim, para que ele não faça merda, mais ou menos essa ideia, né? E uma vez, né, centralizado esse poder, né, o poder desse rei, desse monarca, é assemelhado ao que nós chamamos de Leviatã. O Leviatã, para quem não sabe, ele é um monstro marítimo das histórias, né, que tem dezenas, milhares de tentáculos e vários olhos. Esse deve ser o poder do Estado, que olha tudo, que toca tudo, que tem poder sobre tudo. Ok? É nesse sentido que ele trabalha, inclusive o nome do livro dele, chamado de Leviatã. Ok? Nós vamos ter aí o mercantilismo, pessoal. Nós vamos ter o mercantilismo, então, ele nada mais é do que a estrutura econômica desse modelo absolutista, ok? A estrutura econômica desse modelo absolutista, certo? Então, o sistema econômico que contribuiu para a manutenção do absolutismo, né, com a ampliação de recursos financeiros, caracterizou-se por promover políticas monopolistas e restritivas, certo? Então, esse mercantilismo, para todo sistema político existe um modelo econômico, tá, gente? Sempre vai acontecer assim, entendeu? Então, no caso do absolutismo, é o mercantilismo. No caso do feudalismo, o escambo. No caso do democracia liberal burguesa, capitalismo, né? Início ali daquilo que nós podemos chamar de capitalismo concorrencial. E assim por diante, tá? Quais que são as práticas mercantilistas? Prestem atenção. Primeiro, monopólio.
Monopolizar. A ideia é monopolizar. Nós precisamos dominar a economia, o mercado, então nós temos que monopolizar. Nós não queremos concorrência, nós queremos monopólio, nós queremos domínio, certo? Segundo, protecionismo. Nós devemos proteger a economia do qual nós estamos trabalhando para fortalecer. Então nós precisamos proteger. Como é que você protege? Trazendo N ideias, como aumento de tarifas alfandegárias, né? Produto que vem de fora paga-se mais caro, justamente para proteger a indústria nacional, esse tipo de coisa, certo? Nós vamos ter aí o metalismo, então, é o terceiro ponto. Metalismo ou bulionismo, né, é o mesmo significado, né? Então, o acúmulo de metal precioso. A riqueza de uma nação era medida pelo tanto de metal precioso que ela tinha acumulado. Professor, para que a gente acumula metal precioso? Qual que é a função de você acumular metal precioso? Função de você acumular metal precioso é simples, você vai ter que cunhar moeda depois, você vai ter que fazer moeda. Essa moeda precisa ter um valor, e o que traz valor à moeda é ela ser de prata ou de ouro. Basicamente isso, certo? E nós temos a balança de comércio favorável, ou melhor, quarto, né? Nós temos a balança comercial favorável, né? O que é uma balança comercial favorável? É você ganhar mais e gastar menos de acordo com o seu comércio, né? Então a ideia da balança comercial favorável é mais ou menos o seguinte: gastar pouco em pequena quantidade e arrecadar muito em grande quantidade. Pronto, simples, né? Não tem muito segredo nisso daí não. E nós vamos ter também o pacto colonial. O que é o pacto colonial? Essas monarquias que estão surgindo, então elas devem dominar outros territórios, ok? Para que esses outros territórios possam aí dar dinheiro, né? Possam financiar aí as estruturas monárquicas, ok? E aí nós vamos ter uma expansão comercial, né? Os monarcas e burgueses se aliaram em busca de novas rotas comerciais, né? Os monarcas visavam ampliar a riqueza e os burgueses almejavam conseguir produtos nas regiões produtoras sem interferências de atravessadores, porque o atravessador é o cara que cobra, né? Cobra, né? Para trazer o produto. E aí isso era ruim para a burguesia, que não ganhava tanto dinheiro como se poderia gastar, por assim, ou como se poderia ganhar, por assim dizer, certo? Nós vamos ter aí então a queda de Constantinopla, né, em 1453, que restringe o mercado com o Oriente, porque os turco-otomanos dominam Constantinopla, que no caso é o que nós chamamos de Istambul na Turquia hoje. O fato deles dominarem Constantinopla faz com que ninguém passe do Ocidente para o Oriente. Se ninguém passa do Ocidente para o Oriente, não vai ter mais produto oriental circulando dentro dos territórios europeus. Então, as cidades italianas, vão tudo se ferrar. Por quê? As cidades italianas tinham o seu comércio baseado nisso. Buscavam produtos lá no Oriente para vender no Ocidente. E nós vamos ver que pelo fato da dominação dos turco-otomanos acontecerem, nós vamos ver então aí uma questão importante, como por exemplo, se os turco-otomanos então eles dominam o território, não tem mais como passar, a gente vai ter que arrumar uma nova rota comercial. É a partir daí que vai surgir então a expansão marítima, que são as grandes navegações, né? A burguesia buscou formas de manter o comércio dinâmico e lucrativo, né? E aí nós vamos ver que os estados ibéricos passaram a explorar o Oceano Atlântico com vias de achar passagens para chegar ao Oriente, né? E aí nós vamos ter Portugal e Espanha promovendo as grandes navegações aí para alcançar as Índias, né? E buscar produtos, né? E aí nós vamos ter as grandes navegações, né? Até o século XV faltava conhecimento sobre as terras do Oriente, relatos impregnados de mistérios, né, e místicas, né, como monstros marítimos, a terra é plana, se você navegar você vai cair no nada e assim por diante. Né? A partir do século XV, então, eles venceram os seus medos, eles começaram a pesquisar mais sobre os assuntos, e aí nós vamos ver que em 1492 Cristóvão Colombo, com recursos espanhóis, atingiu o continente africano. Em 1500 os